Fala aí, futuro especialista de investimentos, tudo bem com você? No futuro eu profetizo, você vai estar ganhando 8, 15, 20 mil reais trabalhando em um grande banco, tá? Eu me chamo Heraldo Fonseca, sou especialista de investimentos e planejador financeiro com a segunda maior certificação do mundo, que é o CFP. Trabalhei como especialista de investimentos no Banco Itaú e também no Alta Renda como advisor do Banco Bradesco. Tenho a certificação CPROI e CFP e neste vídeo nós iremos falar sobre o que está acontecendo com a Venezuela, com este ataque aí dos Estados Unidos à soberania da Venezuela. Mas eu já vou trazendo aqui o resumo de que quem defende a democracia, condena o Maduro. Então, desconfiem de todas as pessoas que falarem contra essa afirmação aqui, tá? Se é contra a ação dos Estados Unidos, é a favor do Maduro. E quem está Maduro está prestes a cair também, tá? Vamos lá então, né? Eu quero começar nosso bate-papo aqui te convidando a fazer um exercício simples de imaginação. Porque é dessa forma, é assim que quase todos os grandes movimentos econômicos começam. E não em gráficos, mas em movimentos que parecem distantes da nossa carteira ou da carteira do cliente enquanto investidor, mas que acaba batendo direto no nosso bolso. Imaginem então o cenário de 2019, um investidor com o perfil conservador, a maior parte do patrimônio alocado ali em produtos da renda fixa. Este investidor estava confiante de que o cenário global estava relativamente estável, seguro, tudo sob controle. Juros globais baixos, crescimento previsível praticamente da maioria dos países. Poucos meses depois, pandemia. O que foi que aconteceu neste cenário de pandemia? Estímulos trilionários, inflação global explodindo, guerra na Ucrânia, ruptura de cadeias produtivas e o maior ciclo de alta de juros das últimas décadas. Nada disso estava no planejamento financeiro padrão dos investidores daquele momento. Agora traga esta mesma lógica daquele cenário para os dias atuais. No entanto, com um contexto, com um pano de fundo muito mais complexo do que 2019. A verdade é que a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos não é um mero evento isolado, não é um mero ato humanitário puro, muito menos uma decisão tomada da noite para o dia. Este é o tipo de acontecimentos que costumam marcar grandes ciclos em uma economia, quando não em todo o mundo. E a gente sabe que os ciclos são justamente fatores decisivos, grandes eventos que influenciam grandemente na carteira de quem pensa a médio e longo prazo. Como vai ficar a minha carteira, os meus investimentos para 2026, 2030, 2040? A gente sabe que a narrativa pública dos Estados Unidos com o preparo do ataque que haveria ao país Venezuela seria que era com o objetivo de combater o narcotráfico, liberar um povo que vem sendo sufocado por décadas, mais de 8 milhões de cidadãos expulsos das suas famílias, da sua cultura, deixando ali seu patrimônio, tudo que levaram décadas, uma vida para construir, precisaram abandonar e ir para países onde muitas vezes foram rejeitados, maltratados, excluídos, desprezados como animais. Tudo isso criou crises humanitárias, tanto no país Venezuela, como também em outros países, principalmente aquelas regiões ali da fronteira, onde os venezuelanos acabaram buscando refúgio, como se não bastasse toda a situação desafiadora imposta aí por um ditador escrupulento, não sei nem que adjetivo utilizar para descrevê-lo, ainda teve aí a exclusão, né, a rejeição de pessoas ali dos países onde eles estavam buscando refúgio. E aí tudo isso cria crise humanitária, colapso econômico e por aí vai. E a verdade é que todo este evento foi real, aconteceu, ainda vem acontecendo, mas nada disso explica o time
em que os Estados Unidos utilizou para realizar essa salvação da pátria venezuelana. E a verdade é que o que explica o porquê agora e porquê os Estados Unidos é o salvador aí da pátria venezuelana é o mesmo fator que explica grandes intervenções ao longo da história, que é o quê? Recursos estratégicos e energias. A verdade é que os Estados Unidos produzem muito petróleo. No entanto, eles produzem majoritariamente petróleos mais leves. E a gente tem percebido aí que nos últimos anos, com a conversão da inteligência artificial, o que vem influenciando bastante na dinâmica de uma nova realidade da economia real, a gente vê aí indústrias se reinventando, a infraestrutura logística, as refinarias e cada vez mais os data centers se tornando aí os holofotes, elementos essenciais para a sustentação de uma nova era. A gente vê que realmente esses campos de recursos, como no caso de fontes de petróleo, estão sendo cada vez mais desejados, cada vez mais disputados por países que querem este precioso ativo em suas mãos para liderarem essa corrida à revolução, à inovação, à geração de receita, de demonstração de poder. E essa convenção tecnológica, ela demanda bastante derivados que vêm de onde? Do petróleo pesado. E não é de se estranhar que é um dos ativos que o país Venezuela tem em grande abundância. E o diesel, como a gente sabe, ele é a base da mobilidade de países subdesenvolvidos e até mesmo daqueles que são desenvolvidos, até porque tem ali custos, tem ali poder de negociação mais restritos, né? No caso aí das grandes empresas como a Petrobras, vamos dizer assim, então, um monopólio. E diante deste monopólio, é natural que esse diesel como base, ele acabe ancorando o custo de transporte, de produção, da construção, da mineração e, no final das contas, da inflação industrial. E uma vez que o país ou um país tem ali o poder de ditar a direção da inflação, ele pode utilizar tanto a inflação para praticar políticas monetárias expansionistas, como também políticas monetárias contracionistas. Então, se um país, inclusive, acaba gastando mais do que o que deve, ele simplesmente pode gerar um evento inflacionário para reduzir o custo da sua dívida. Não, Seraldo, mas esse movimento inflacionário não acaba prejudicando as pessoas, porque no curto médio prazo eleva o preço dos alimentos. Daí tem que subir a inflação, que acaba também prejudicando os mais deficitários, né, as pessoas mais pobres, favorecendo aqueles superavitários que entregam retorno e com uma promessa de uma economia mais viável para todos a longo prazo. No caso, isso não é ruim? É ruim, mas quem tem o poder dita as regras. E é justamente por isso que os países estão entrando cada vez mais em guerras, justamente para defender o seu poder. E aí a gente, dando uma olhada panorâmica para outros países, a gente vê que o México já não consegue mais suprir as necessidades, as demandas de outros países. O Canadá já atingiu o seu limite físico de oleodutos. A Arábia Saudita produz pouco desse elemento pesado que é necessário para sustentar essa revolução tecnológica da parte da IA. E a Rússia acabou saindo do tabuleiro comercial global tradicional justamente por meio das sanções impostas diante das últimas guerras que eles vieram se envolvendo. A título de exemplo e como principal, a guerra da Ucrânia. Então, fazendo um raciocínio lógico aqui, eliminando todas essas outras alternativas, sobra uma salvadora, né, da pátria desses países que querem estar aí na liderança. E essa fonte estava localizada justamente sobre as maiores reservas de petróleo pesado do planeta, que é na Venezuela. E quando você soma essa base de recursos naturais a mais de 1 trilhão estimados em minerais estratégicos como coltan, bauxita, ouro, terras raras. Opa, alguém aqui está falando do Amazonas?
o tabuleiro fica ainda mais claro para mostrar para onde as peças de conflitos, de guerras, irão se mover ao longo dos próximos anos. Claro, né, com o objetivo sempre de defender a sociedade de narcotraficantes. E se engana quem pensa que o coltan é só um mineral exótico. Este ingrediente estratégico está em capacitores, satélites, sistemas de defesas mísseis guiados e semicondutores, um dos principais elementos chaves da inteligência artificial. Não é surpresa para ninguém trazer em mente agora que a China já vem se movimentando nessa direção silenciosamente há muito tempo. E é justamente por isso que eles vêm liderando também a revolução tecnológica digital. Dessa forma, não seria sábio da nossa parte concluir que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela se resume em simplesmente uma mudança de regime de uma ditadura para talvez uma nova realidade democrática para os venezuelanos, mas sim entendermos que se trata de uma estratégia de reorganização de cadeias globais de energia e recursos no momento em que o mundo está se fragmentando. Estamos entrando em uma realidade mais protecionista, onde a sociedade está cada vez mais dependente de segurança, de soluções energéticas como nunca tivemos nos últimos anos. Mas, ao final das contas, Heraldo, o que isso tem a ver com os nossos clientes investidores e com o meu trabalho como especialista de investimentos? E a verdade é que eventos como estes acabam redefinindo a inflação estrutural, não apenas no Brasil, mas entre outros países. Juros de longo prazo, fluxo de capitais, câmbio e principalmente o prêmio de risco exigido dos países emergentes pelos investidores, tanto internos como também pelos investidores internacionais. O diesel, por exemplo, é um componente bastante influente na dinâmica do comportamento da sociedade e, consequentemente, na precificação de preços, né, meio redundante, mas na precificação de preços praticados na economia. Mas quando ele encarece ou quando sua oferta fica instável, não olhe apenas pelo lado poxa, está caro, mas agora está instável, sobe, cai, a inflação não cai de forma sustentável. Então, assim, é um recurso que tem uma influência em que necessita de mais agilidade, mais destreza da parte dos investidores, porque as pessoas comuns, elas não saberão interpretar. Muitos se enganam quando pensam, mas agora se acontecer uma guerra vai ficar caro. Mas o que muitos não sabem é que o mercado, em maior parte, é precificado por expectativas. Ou seja, imaginamos que haveria uma guerra, que seria brutal, outros países se envolveriam. Mas assim como teve a expectativa da guerra da Ucrânia, lembram que teve bastante tensão se a Alemanha, China, Japão, outros países entrariam também na guerra? Na medida em que isso não aconteceu, a gente percebeu o quê? Uma economia que apresentou resultados positivos em muitas classes de ativos. Não sei se você lembra, mas é justamente essa questão de uma expectativa de um caos maior, por esse caos maior não se concretizar, mesmo que realmente se concretizasse o conflito ali entre a Ucrânia e a Rússia, ainda assim, e justamente por isso, por esse conflito ser um pouco menor do que o esperado, o mercado apresentou um certo estímulo, né? uma certa positividade, e isso acabou influenciando positivamente na maior classe dos produtos de investimentos. A gente viu o Bitcoin ali subindo, bolsas valorizando até o determinado momento, e aí você ficou, caramba, mas como assim? Acontecendo guerra, juros altos, por que ainda assim tem ativos subindo aqui? Renda fixa se beneficiando de juros altos, ações se valorizando, o que está acontecendo, né? Era para estar tudo um caos, os pregadores de caos aí até se frustraram, porque não aconteceu o fim do mundo como eles pregaram. E voltando aqui agora na influência da incerteza que tenha o preço do diesel em relação à inflação e preço de juros, se ele acaba promovendo uma inflação descontrolada, instável, vai acabar forçando os bancos centrais a manterem juros
altos por mais tempo. Inclusive, a gente vê esse fator acontecendo aqui no Brasil, né? Desde praticamente ali 2023, os juros altos, né, a patamares que não acontecia nos últimos anos, e as pessoas insatisfeitas, né, principalmente aqueles deficitários e superavitários não, estão ganhando dinheiro em juros altos, estão posicionados em renda variável, então em estratégias diferentes, né, pós-fixado ali na parcela de curto prazo, pré-fixado ali mais para médio prazo, IPCA mais para a parte ali de longo prazo, renda variável também para longo prazo, investimentos no Brasil e no exterior. Então, assim, o investidor que é superavitário, a pessoa que é superavitária, né? Se ele é investidor, certamente ele é superavitário, ele tem ali mais conhecimento e geralmente também conta com o direcionamento de especialistas, como o de profissionais que acompanham aqui o canal da Academia de Advisor, que vem se qualificando de forma prática, né? Desenvolvendo esse conhecimento para realizarem um trabalho com competência, serem bem pagos por essa destreza que apresentam aí nos investimentos. E a gente sabe que juros mais altos por mais tempos significam menos complacência com países fiscalmente frágeis. E a gente sabe qual país é um dos exemplos de fiscalmente frágil. Exatamente, companheiro. Se tá caro, é só você não comprar. É isso aí, o Brasil entra nessa seara aqui mesmo, tá? E é justamente por isso que a gente vai trazer agora a discussão para o cenário econômico e a influência dos desenrolamentos que terão aí pelos próximos meses e anos para os investidores que se limitam ao Brasil. O nosso país, o maravilhoso Brasil, país tropical, entra agora no ano de 2026 com uma equação delicada, uma equação que parece não fazer muito sentido, que é o quê? Dívida pública elevada e continua subindo, mesmo o governo elevando bastante os impostos sobre os coitados que não viram a picanha prometida, trajetória fiscal pouco clara, pressão estrutural de gastos, envelhecimento populacional acelerado e uma dependência grande de credibilidade para manter juros longos sob controle. Agora eu te pergunto, de onde virá essa credibilidade se não temos gestão pública eficiente, muito menos previsibilidade de quando isso irá acontecer? E não é uma questão ideológica, partidária. Se você já vem para cá comentar, faz o L, aqui não é o seu lugar. Se pica, se manda, vai caçar o teu lugar, vai discutir lá com quem tem tempo a perder, porque aqui é um local de discussão neutras, tá? Onde a gente vai tratando casos aqui que impactam na vida das pessoas. Então a gente não vai perder tempo com política, tá? Se você é político e ferrenho, que não tem a mente aberta para discutir fatos, dados e trazer aí melhorias tanto para você como para as pessoas à sua volta, este canal não é o seu lugar. E sabe qual é a verdade? Que a maioria das pessoas, até mesmo profissionais da área financeira, da economia, não conseguem observar? É que se o mundo como um todo tivesse entrando num ciclo de abundância de energia baratas e juros globais mais baixos, né? Eu ia dizer mais atrativos, mas mais atrativos depende da ótica, né? De quem está olhando, se é do consumidor ou, enfim, né? Do rentista. O Brasil teria muito mais margem para errar. No entanto, não estamos vivendo essa realidade. Inclusive, eu não sei se você vai lembrar, mas a Dilma se beneficiou de um cenário como este. De um cenário onde a gente tinha ali recursos naturais bem mais valorizados, não é? Como é o caso do minério, pela ascensão da China. Hoje, a realidade é que a China está enfrentando uma crise imobiliária. Ela ainda está ali com uma demonstração de resultado mais estável por razão do setor de serviços, né? A gente tem aí Quem é que não tem a Shopee instalada aí, hein? Eu não tenho, mas certamente alguém que está ouvindo aqui tem o Shopee, ou tem a AliExpress, né? Enfim, então é justamente pela provenção desses serviços, né? Desses produtos que ainda temos resultados aí mais apaziguadores, por assim dizer, da China, mas pela parte do setor imobiliário, né, minério, né, o fomento de minério, a gente não tem. Então, o país está em uma realidade em que não está favorecendo uma má gestão do governo atual, como favoreceu, mesmo tendo impeachment,
a presidente, se está chovendo, deixa chover, não vamos botar uma meta, vamos deixar aberto, quando a gente bater o que está aberto, a gente dobra o que está aberto, enfim, né? Vamos botar uma meta, vamos deixar a meta aberta, quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta, mas não tinha meta, como é que vai dobrar a meta? Faz sentido? Não faz, né? É a mesma coisa a gestão aqui do Brasil, não tem meta, não tem gestão, nada faz sentido, e aí eu te pergunto, onde é que vai estar a confiança da gestão do país, da gestão fiscal? Então, logo com essa brincadeira aqui, você entende que os investidores, principalmente os estrangeiros, eles irão demandar um prêmio pelo risco maior. E o que é esse prêmio pelo risco? Taxa de juros elevadas, porque se o governo, se o Banco Central reduz logo a taxa de juros, onde vai estar a atratividade para os investidores manterem o recurso aqui no Brasil? Porque, poxa, mesmo nos Estados Unidos estando a um juros mais baixo, ainda assim tem mais previsibilidade econômica, previsibilidade de que não haverá calotes, né? Assim como a Argentina cometeu muitos anos, e justamente por isso, ela, mesmo o Milei vindo aí fazendo um trabalho que tem agradado a muitos, ainda assim não está nos holofotes dos investidores globais, justamente porque realizou calotes ali várias vezes. Quem lembra aqui quantas vezes a Argentina cometeu calote? Se você lembra, deixa aqui nos comentários. E aí eu falei aqui que se o mundo estivesse entrando num ciclo de abundância de energia barata, os juros globais baixos, o Brasil teria muito mais margem para errar, não é? Mas não estamos nesse cenário. Então, estamos, na verdade, entrando em um cenário contrário. No mundo de recursos mais disputados, então a gente está vendo aí agora como consequência Estados Unidos invadindo a soberania da Venezuela. Isso é uma afronta. Beleza, realmente o pessoal está evacuado, precisava de um resgate? Precisava, não há problema nenhum em relação a isso. Ficou claro? A questão aqui é que o motivo principal não é só isso. Mas ainda assim o motivo aqui do nosso bate-papo não é para ficar limitado a isso aqui, tá? O motivo é para mostrar justamente que este ciclo contrário que muitos países vêm passando e como referência negativa o Brasil, onde a gente vê que realmente faz sentido, né? Recursos estratégicos mais disputados, né? Escassos mais disputados, cadeias mais curtas, né? Cadeias de produção mais curtas, custos de capital mais alto, juros, inflação, restrições, tudo isso acaba deixando tudo muito mais caro, né? O preço mais elevado e menos tolerância a desigualdades fiscais. E aí, inclusive, a gente ultimamente viu muitas pessoas discutindo a questão poxa, a gente vai pegar um quadro aqui para ver como é composta a sociedade, né? A geração ou não de renda. E a gente vê que a maior parte das pessoas estão ancorados onde? No Bolsa Família, né? Nem sei se é assim que ainda chama. Eu só sei que a maior parte da minha família no Nordeste tem a Bolsa Família. Enfim, eu não tenho, eu nunca quis INSS. Inclusive, quando eu estava trabalhando ainda no banco, né, no Itaú, no Bradesco, se eu pudesse tirar o INSS e pegar o meu dinheiro e eu mesmo investir, ok, porque eu não concordo com a estrutura desse sistema, é um sistema corrupto que não importa o quanto ele arrecade das pessoas, sempre vai ser para satisfazer os próprios interesses e nunca da sociedade. Então, eu, com a minha plena capacidade de gestão, consigo fazer um direcionamento muito melhor dos meus recursos. Então, assim, agora a gente está entrando em um período de eleições, né? 2026 é ano de eleição. Se você está vendo esse bate-papo aqui depois, a maioria do que a gente está trazendo aqui do contexto serve para vários momentos aqui, é um conteúdo meio atemporal, né? Inclusive, depois lê ali as 6 lições de mísseis, né? Eu acredito que vai agregar demais para você. Então, a gente está entrando justamente nesse cenário de disputas, não é, por recursos naturais, de um contexto cada vez mais incerto e que vai exigir também um prêmio maior pelo risco se o Brasil quiser um investimento de recursos externos. É fato que ele quer, que ele precisa, mas então a gente vê incerteza quanto a como o Brasil vai gerenciar essa espada aí de dois gumes. Baixos juros para incentivar a economia, mas a inflação continua pressionada, as incertezas fazem os investidores saírem do país porque os juros não apresentam o prêmio pelo risco
presente ali na economia. Então é realmente uma espada de dois gumes. E a verdade é que não importa somente se o presidente seja o reeleito ou um novo, né, que acabe subindo aí ao posto, se ele venha a fazer melhorias, porque no final das contas, o que o mercado vai acabar observando é a constância de uma boa gestão, se é que a gente vai começar a ter uma boa gestão. O mercado ele vai olhar para a sinalização de compromisso que este novo presidente terá, ou se ele não terá, se ele vai trazer previsibilidade, se ele vai trazer responsabilidade fiscal e capacidade de governar sem rupturas institucionais, como acabou acontecendo na eleição, né? Na subida ao posto pelo condenado. E aí fica claro que promessas expansionistas sem lastros não assustam porque são boas ou ruins. Elas assustam porque no mundo mais duro, elas custam mais caro. E mais caro para quem? Para mim e para você, para o investidor. Porque o governo sempre vai dar um jeito de tirar a parte dele e de sair na vantagem. E onde é que se traduz decisões incompetentes como essas? Vão se traduzir justamente diretamente nas taxas de juros elevadas para conter a inflação, para conter ou para tentar manter investimentos externos diante das incertezas. Faz sentido para você? Diz aqui abaixo que você está entendendo, se você está gostando da aula até o momento, como é que você está interpretando o que eu estou trazendo aqui, se está fazendo sentido. E aí agora a gente entra em um assunto um pouco mais denso, que é o seguinte: se o investidor, tanto o interno, né, como o externo, enfim, o investidor internacional, exige mais prêmio para financiar o Brasil, a curva de juros longo vai acabar subindo. E você precisa saber que quando a curva de juros longa sobe, isso afeta tudo. Vai afetar financiamento imobiliário, crédito corporativo, valuation de ações, custo de rolagem da dívida pública. Então você vai ver ali os produtos do Tesouro Direto, né, cada vez mais oscilando para mais nas precificações. Então, inclusive aí a gente vê o efeito da marcação a mercado, né? Se a curva de juros longa sobe, isso significa incerteza. Então, é o mercado exigindo mais prêmio pelo risco por um futuro incerto, né? Apresenta mais risco. Então, diante disso, você pegou um IPCA mais 7, agora, daqui a 2 anos, ou no juros futuro, né? Que é aqueles juros de um período que ainda não chegou, que é incerto, ele vai estar ali a IPCA mais 10. Então, para a projeção futura, o investidor ali que ainda não chegou no prazo do vencimento acaba tendo uma queda, né, uma desvalorização nos seus investimentos, que é o que a gente chama de marcação a mercado. E eu estou trazendo isso aqui, essa explicação para você de forma profunda, de forma estratégica, e aí você vai conseguir, principalmente se você quer trabalhar no banco ou já trabalha, conseguir se tornar um profissional cada vez mais estratégico, um profissional cada vez mais disputado, mais valoroso, né, mais valioso no mercado. E é justamente aqui neste momento que entra um ponto-chave para você que quer atuar ou já atua como especialista de investimentos. E aí vamos lá, né? Aqui nesse momento a gente vai começar a falar sobre um ponto-chave que você como especialista precisa ter clareza. É que muita gente olha para esse cenário e costuma dizer: então é só ficar na renda fixa, né? Porque eu vou ter ali previsibilidade do retorno, não tenho risco de perder dinheiro. Só que não é tão simples assim. A pessoa que pensa dessa forma simplista, ela não pensa de forma estratégica, ela não vai ganhar dinheiro, ela na verdade pode até perder, mesmo investindo na renda fixa, considerando o evento que eu acabei de citar aqui sobre marcação a mercado. A renda fixa brasileira continua atrativa, com juros em 15% e com incerteza se vai cair ou subir? Sim, continua, principalmente naqueles vértices intermediários e longos, desde que o investidor entenda que o risco de marcação a mercado, como eu acabei de explicar, né, o risco fiscal e a importância de diversificação entre indexadores são fatores reais que ele precisa considerar.
tá? Na alocação dele. E aí, como eu citei aqui anteriormente, os títulos atrelados à inflação, como o IPCA+, independente de qual seja o produto, se ele tem ali, se ele segue o indexador IPCA+, ele acaba sendo um dos ativos, né, fundamentais para a preservação de poder de compra, né? Especialmente se a inflação estrutural global se mostrar mais resistente do que o consenso atual projeta. E é isso aí, você pode observar ali no Boletim Focus do Banco Central, você vai ver que nada é preciso, né? É tipo uma previsão do tempo. Diz que vai chover amanhã, mas amanhã se fazendo sol e você, mas não ia chover, né? E agora tá fazendo sol? É previsão, né? Então ninguém tem uma bola de cristal, nem os economistas mais renomados. Então assim, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, IPCA+, é uma alocação estratégica, principalmente para aquele perfil mais conservador e com visão mais para médio, longo prazo. Agora, um erro clássico que a maioria comete, se você ficou até aqui, parabéns, que você vai se tornar um profissional, um investidor ainda mais estratégico, mais valioso, né? Obtendo muito mais retorno. O erro clássico é que a maioria dos investidores, eles acabam se concentrando, né? Concentrando o seu patrimônio em um único cenário. Eles acabam se indexando a um único cenário. Então, o que é isso? A gente está em um cenário agora de taxa de juros em 15%, juros alto, né? Você assistindo esse vídeo deve estar um pouco menos ou um pouco mais. E aí ele pensa assim, agora então é pós-fixado. Só que aí ele esquece o seguinte, se ele está pós-fixado agora, à medida em que a taxa de juros vai caindo, aquela parcela dele que está no pós-fixado vai reduzindo o rendimento. Só que, em contrapartida, aquele ativo lá com a estratégia pré-fixada vai valorizar, os produtos de renda variável irão valorizar. E aí, quando ele olhar para a parcela dele de pós-fixado, que é quase 100%, e quiser aproveitar o outro lado que está subindo, ele já vai ter que pagar mais caro, o que faz ele perder margem de segurança, perder margem de lucro. Então, investir se concentrando em um único cenário não é estratégico, não é inteligente, não é seguro. E aí fica claro para você, né, que ao mesmo tempo em que os juros altos pressionam a renda variável no curto prazo, faz desvalorizar, o que ao meu ver e ao ver de quem tem conhecimento, de quem quer ganhar dinheiro mais para médio e longo prazo, né, essas pessoas vão ver ali a renda variável desvalorizando com uma baita oportunidade de fazer muito mais dinheiro em um tempo menor, não é? Antecipar a aposentadoria. Então, ao mesmo tempo, enquanto esses juros altos pressionam a bolsa para baixo, eles também criam assimetrias interessantíssimas, ou seja, oportunidades, janelas de entradas que tendem a atravessar melhor esse ambiente ali a médio e longo prazo, né? E muitas vezes acabam se tornando, como eu falei, né, oportunidades em meio ao pessimismo generalizado que acaba sendo a realidade da maioria dos investidores, né? Que não tem conhecimento, que geralmente seguem diquinhas. E além disso, é importante destacar aqui que o rearranjo geopolítico global ele tende a beneficiar países mais produtores de commodities. O Brasil é um exemplo disso, né? Até por isso eu falei aqui anteriormente que se tivesse um cenário de valorização de recursos naturais, o Brasil até teria mais espaço para errar, mas ainda não é essa a realidade, né? Então, assim, beneficiar ali países em posições estratégicas, né? E o Brasil, gostando ou não, está nesse grupo de países que produzem bastante commodities. E aí, quais são os recursos naturais que temos aqui no Brasil, né? Energia, alimentos, minerais, bastante espaços para investimentos em logística, né? E infraestrutura que acabam entrando aí no radar também estrutural, e não de forma especulativa, porque se tem espaço para crescer, para ter investimentos para melhorar, as empresas que irão fazer isso, elas irão também adquirir recursos, né? E irão lucrar bastante. Então, assim, é por isso que a gente vê o caso da Sabesp, a gente vê o caso aí da Equatorial, a gente vê aí o Banco do Brasil, enfim, do Itaú também. Então, assim, eu não vou entrar em pormenores aqui do que é bom, do que é malvado, enfim, eu vou entrar no sentido de que se tem a necessidade da solução, vai ter lucro, né? É aquele ditado, se tem alguém chorando, né? Se tem alguém ali no enterro, infelizmente, vai ter alguém ganhando
vendendo lenços. E o seu papel como especialista de investimentos, nesse contexto todo que a gente trouxe aqui até o momento, deixa de ser o de caçador de produtos, de um pedacinho de taxa de retorno a mais, e passa a ser o de tradutor de cenário, aquele profissional mais consultivo que, antes de fazer ofertas, transmite segurança para os seus clientes. E é justamente isso que é o seu principal diferencial para ganhar o cliente frente a outros concorrentes. E aí, neste cenário, você precisa explicar, né, traduzir para o cliente que segurança não significa ausência de risco, ou seja, olha, tá tudo bem aqui, tá tudo estável, não tem problema nenhum, mas sim que o risco, quando bem remunerado, quando bem gerido, quando bem distribuído e alinhado ao horizonte de vida, de conhecimento, de recursos, de porcentagem ali que o cliente está disposto a se expor, acaba se tornando uma oportunidade absurda de fazer mais em menos tempo e com menos recurso. E aí você vai mostrar o que para o cliente? Que volatilidade não é sinônimo de perda, mas sim de oportunidade. Agora, é claro, né? Mais uma vez, oportunidade com exposição aderente ao perfil de risco, né? Ao prazo que o cliente tem, ao comportamento, né, emocional desse cliente diante dos acontecimentos. Porque uma coisa é o cliente dizer que quer, inclusive uma curiosidade aqui, ó, no escritório de investimentos de uma grande instituição, o cliente chegou assim para uma colega e disse, ó, qual é o fundo que entrega mais retorno, que eu quero o maior retorno do mercado, mas que tenha o perfil ali para o mais conservador possível. Parece uma piada, né? Quando esse cliente encontrar esse fundo, eu também quero saber, porque ele não está errado em buscar isso não, né? Nós que não encontramos ainda. E é justamente em momentos como esses que o seu conhecimento ele é bastante válido, né? Ele é ainda mais preciso para que você evite decisões emocionais baseadas ali em manchetes e fazer com que esse cliente tenha uma vida tranquila, né? No final das contas é isso que importa, que ele consiga realizar os objetivos dele de forma assertiva, né? De forma segura. E aí, na prática, você como um profissional que vai estar gerenciando a carteira ali do cliente, no caso da alocação dos produtos, vai significar que você deve orientá-lo de forma equilibrada, né? Fazendo uma alocação ali estratégica, bem diversificada, uma carteira bem diversificada entre produtos da renda fixa real, exposição gradual e seletiva a ativos da renda variável. Nessa carteira vai incluir, claro, né, classes de ativos aí do internacional, bem selecionados, considerando critérios fundamentalistas que demonstram solidez daqueles ativos ali que o cliente está investindo, proteção cambial quando faz sentido e, claro, né, se a liquidez é suficiente para o cliente aproveitar também oportunidades que surgirem justamente quando o medo estiver imperando no mercado. Então a gente precisa entender que o que está acontecendo na Venezuela não é um ponto fora da curva, não é algo atípico, pelo contrário, né? Isso já vem acontecendo há muitas décadas, né? Há centenas de anos. É mais um capítulo aí de um roteiro que se repete há décadas, né? E diante disso é que o profissional ele precisa se provar, mostrar que a certificação dele vale alguma coisa, né? E que ele foi além da certificação, que a gente já sabe, né? Certificação por si só não vale nada. E aí a gente sabe, né, que onde há recursos, há decisões, né? Estarão movimentando ali as disputas, né? Impérios, demonstração de poder, mercados mudando constantemente. E aí com a conversão tecnológica, com as revoluções dos últimos anos, esses eventos eles acontecem, claro, né, com muito mais velocidade, com muito mais transparência do que em tempos atrás, em que não tinha assim tanta clareza, né, tanta acessibilidade a várias regiões do mundo em tão pouco tempo. E aí pro investidor que entende como se comportar diante dessa dinâmica do cenário, para o investidor que tem um profissional como você, que é bem informado, que nos acompanha aqui na Academia Advisor, ele vai utilizar esses ruídos, ele vai utilizar o desespero da grande maioria como uma oportunidade para se posicionar de forma inteligente e acabar tirando vantagens, né? No seu posicionamento aí dos recursos em sua carteira. E aí para você como especialista que vai saber conduzir essa conversa com o cliente, como transmitir segurança, como direcionar a carteira dele de forma estratégica, você vai estar entregando muito mais valor
além da rentabilidade percebida por esse cliente ali na hora que ele estiver vendo o retorno da carteira. Você está entregando segurança emocional, clareza e visão de longo prazo para que ele atinja os objetivos, para que ele conquiste as realizações dele com muito mais tranquilidade. E no final das contas, é justamente essa destreza profissional que o cliente terá da sua parte enquanto um bom especialista que vai separar quem apenas reage aos acontecimentos do mundo de quem realmente consegue, mesmo em meio ao caos, construir um patrimônio com método e consistência. Gostou dessa aula? Diz aqui nos comentários o que achou, compartilha nos grupos aí de pessoas que estão estudando para certificações e se inscreva aqui na nossa consultoria de carreira gratuita, desde que você tenha as certificações e, preferencialmente, você que atua como gerente e quer migrar para a área de investimentos. Até o próximo vídeo.